600 milhões de reais, deu tudo certo. Eu vou trazer informações importantes para você a respeito de possível contratação no Vasco e, claro, a gente vai falar bastante sobre a absolvição do presidente Pedrinho e a advertência a Cláuber Rocha e Felipe Maestro. Você, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao canal. Muito obrigado pela sua presença. Você tá ligado no canal criado totalmente para você, torcedor vascaíno, e peço para você humildemente o seu like. O seu like avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo. Eu tô vendo que você passa aqui e não deixa o seu joinha, então deixa o seu joinha para dar aquela moral aqui pra gente. Eu já estou a caminho de Belém do Pará, tá? Tô aqui no aeroporto e daqui a pouquinho tô chegando em Belém do Pará para acompanhar o Vasco, que já está no voo, né? Daqui a pouco está desembarcando e chegando, né, para felicidade da torcida paraense. Os vascaínos do estado do Pará estarão acompanhando o Vasco chegando e daqui a pouco eu estou chegando aí também para a gente trocar aquela ideia. Nesse vídeo vamos falar bastante sobre valor irrisório, né? Um valor muito alto acerca de uma possível contratação, 600 milhões de reais, será que vale isso? Vou querer saber, obviamente, a sua opinião. E, claro, vamos falar sobre a absolvição. Deu tudo certo, o presidente Pedrinho foi absolvido. Vou trazer trechos de uma conversa que eu tive com o presidente aqui nesse vídeo. Você vai estar acompanhando com a gente. Claro, duas punições, na verdade, duas advertências, né, para dirigentes vascaínos. Bom, vamos começar falando sobre essa questão dos 600 milhões de reais, porque vai agitar a torcida do Vasco. A gente vai querer saber a sua opinião, vai querer saber o que você pensa sobre isso, e eu logo quero falar exatamente sobre esse assunto, tá? Olha só, o Vasco sim sondou a situação do zagueiro Arboleda, do São Paulo, jogador que está praticamente desaparecido, né? Existem alguns vídeos que mostram o atleta no Equador, com a família, com amigos ali, muitas das vezes ali envolvidos em polêmicas ali, os vídeos são muito peculiares, né? Mas olha só o que eu quero falar aqui para você. O São Paulo acenou, né, uma grande possibilidade de ir à FIFA. Exatamente isso. São Paulo deve ir à FIFA para acionar uma rescisão unilateral com o zagueiro. O que isso quer dizer, Lineker? Não, só para te explicar. O São Paulo queria a permanência do Arboleda, né? O jogador que recebeu sondagem do Vasco e do Inter, logo após essas sondagens, parece que ele queria ser negociado internamente, mas não o negociaram. Quiseram que ele ficasse ali. O Roger Machado, desde que chegou, afastou, né, o Arboleda do time titular ali. Ele parece que não gostou, ficou insatisfeito e sumiu desde o jogo contra o Cruzeiro, que não aparece o Arboleda no São Paulo. E o que está acontecendo em relação a isso? O São Paulo está muito preocupado, né, principalmente em outra equipe do Campeonato Brasileiro, que disputa as mesmas competições, fazer a contratação desse jogador. Mas, referente a isso, tudo bem. A situação é um pouco mais complexa. A ideia do São Paulo é acionar unilateralmente a rescisão contratual desse jogador, né, vindo propriamente de uma decisão do atleta, e pedir 600 milhões de reais. É isso mesmo, 600 milhões de reais. É o que o São Paulo vai querer para assinar essa rescisão, esse distrato junto com a justiça, e o jogador fica livre no mercado. E acredita-se dentro do São Paulo, né, a gente sabe muito bem que essas questões estruturais de futebol, elas são bem específicas. Acredita-se dentro do São Paulo que o próximo clube, podendo ser o Vasco, tá? Podendo ser o Vasco, o próximo clube que o contratar, se solidarize e pague essa multa, né? Esse rompimento contratual de 600 milhões de reais. Eu vou falar um negócio para você, é completamente inviável, é óbvio, para o Vasco, né? A gente não sabe quais serão, né, os desfechos em relação a esse zagueiro, que existe, né, a divisão entre as torcidas aí, o Vasco em si, principalmente a torcida do Vasco, está dividida em relação ao Arboleda. Alguns querem a contratação desse jogador e outros não, por conta dos episódios de indisciplina. Então eu queria saber a sua opinião, corre aqui nos comentários. Você é a favor ou não da contratação do Arboleda? É óbvio que por 600 milhões ninguém será a favor, mas a gente não sabe quais serão os desfechos jurídicos desse caso, que envolvem o São Paulo e o zagueiro de 34 anos do futebol equatoriano, né? Deve estar aí representando
o Equador na Copa do Mundo, né? O Arboleda é um jogador que vem vestindo a camisa da seleção há muito tempo. Vamos ver, né, se tudo vai dar certo em relação a essa rescisão. É claro que não será uma contratação ou uma possível contratação de imediato até todas essas questões jurídicas serem resolvidas e, óbvio, né, depois que o jogador ficar livre no mercado, sem clube, literalmente, e se acertado com o São Paulo em relação a possíveis multas ou a qualquer tipo de situação, porque a ideia do São Paulo é justa causa e rescisão unilateral, que o Vasco possa, livremente, sem nenhum encargo financeiro, pro São Paulo, já que o jogador está livre no mercado, fazer qualquer tipo de investimento. Enfim, vamos estar de olho, né? Estou buscando muitas informações em relação a essa questão envolvendo Arboleda, possível reforço do Vasco para a temporada de 2026, com um imbróglio muito grande com a diretoria do São Paulo, hein? Você deixa a sua opinião nos comentários. Olha só, hein? Já deu tudo certo. Queria falar exatamente sobre esse fato. O presidente Pedrinho foi absolvido, né, pelo STJD daquela confusão que teve no jogo contra o Cruzeiro com o árbitro da partida, Lucas Paulo Torezin. A gente sabe, né, que o presidente já falou sobre isso, falou comigo sobre isso. Eu vou trazer aqui o trecho, né, o corte que ele comentou sobre o caso, mas a gente sabe muito bem o que aconteceu ali. O presidente foi assintoso com palavras, nem tanto. Foi respeitoso, não teve nenhum tipo de violência física, né, nenhum tipo de problema nessa natureza. Só que no caminho do corredor, onde a gente perdeu todas as imagens, né, a gente não viu o que aconteceu. O presidente Pedrinho voltou ali sendo carregado pelo segurança e o Admar Lopes fazendo, né, certa proteção ali na sua respiração por conta de um acionamento de spray de pimenta. O Pedrinho ainda revelou coisas ainda maiores, mais impactantes, que foi algo envolvendo força, né, com escudo. Enfim, o Pedrinho ele falou comigo pessoalmente sobre isso. Eu vou trazer aqui, depois da sua absolvição, as palavras do presidente junto a mim e eu quero saber a sua opinião. Fala aí, Pedrinho. Para liberar, presidente, a situação envolvendo o árbitro da partida contra o Cruzeiro, teve algum desfecho em relação à CBF? A gente ficou sabendo que teve uma representação formal. Como que ficou essa situação com o Lucas Paulo Torezin? Então, Lênica, ali a questão é a seguinte, eu usei, tudo que está na súmula foi verdade, isso é um ponto. Ele não aumentou nada, não registrou nada que não tivesse acontecido. Só que o que não é justificável foi a violência com que a polícia usou, porque não teve contato físico, eu não encostei no árbitro, eu só estava falando para ele tudo que foi registrado na súmula. Então, para o guarda chegar com escudo, me dar um chega para lá com escudo de forma truculenta, forte, e jogar o spray de pimenta, foi totalmente desnecessário. Então, eles, na minha concepção, estão procurando algo para justificar a ação policial, e não tem nada que justifique o ato da polícia. O que teria era que me tirar dali, normal. O árbitro já estava 1 ou 2 passos na minha frente quando eu falava com ele. Mas eu vou esperar. Espero que tenha câmera, que tenha filmagem para ver que tudo que eu estou falando é verdade. Eu usei todas aquelas palavras, não falei palavrão, falei só da arrogância, da soberba, dele ter prejudicado o Vasco. E agora está a esperar a decisão do... Obrigado. Em contrapartida, o diretor técnico Felipe Loureiro e também o gerente de futebol Glauber Rocha foram advertidos pelo STJD no jogo contra o Santos, né, onde o Renato Gaúcho não era nem treinador do Vasco, né? Então a gente teve ali um julgamento também no mesmo artigo. Eles foram advertidos em respeito a algum posicionamento que não foi midiático, né, em relação a Felipe Loureiro e Glauber Rocha na partida contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Bom, presidente Pedrinho absolvido, eu acho que é o que mais importa. A gente vai falar bastante sobre isso aqui no decorrer do nosso dia. Olha só, eu tô indo para Belém do Pará acompanhar o Vasco de pertinho. E é claro que eu aguardo você aqui no canal para acompanhar tudo em cima do lance. O Vasco já deve estar desembarcando lá. Eu estou um pouco atrasado, né? Porque eu voltei da Argentina e estou chegando agora no aeroporto, né? Muito cansativo, cheguei essa madrugada, mas já estou aqui no aeroporto para partir para Belém do Pará e trazer tudo em cima do lance para você. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço mais uma vez o seu like. Se você não deixou, corre ali embaixo, ajuda muito o nosso trabalho, muito a nossa correria. E é claro, daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.